Bota pra gravar aí. Bora, Lan. Bora! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente tá aqui pra falar de cristaleira. Então, meu objetivo com esse vídeo é que tu consiga entender quais são as possibilidades, os tipos de cristaleira que existem e a partir disso, então, tu consiga decidir qual que é o melhor tipo pra tua casa. Bom, então, quando a gente fala de cristaleira, o que a gente lembra? O que é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça, né? A gente lembra da tal da cristaleira da avó, né? Que é aquela cristaleira super tradicional que tinha duas portinhas de vidro, assim, vamos ver se a gente consegue colocar uma foto aqui do ladinho pra vocês. Então tinha aquelas duas portinhas de vidro com aquele pezinho, assim, embaixo, geralmente de madeira, né? Então era aquele modelo super tradicional que ficava geralmente exposto, assim, um elemento no meio da sala, um mobiliário solto, e ali a avó, mãe, enfim, colocava aquelas louças super especiais que geralmente eram tipo presente de casamento, que ninguém usava e que tava ali realmente só pra bonito. Então, naquela época, né, as cristaleiras elas serviam realmente como um local de embelezamento, né? Era um ponto focal de produção ali da sala, mas não tinha tanto essa função prática, né, de dia a dia, porque ninguém costumava usar as coisas que estavam ali dentro. Mas hoje, quando a gente fala de cristaleira, a gente não tá falando de um elemento que não vai ser utilizado. Então, além dessa parte de embelezar o ambiente, a gente também precisa pensar muito na questão funcional. E é justamente disso que a gente vai falar hoje. Bom, então quando a gente fala, né, de uma cristaleira mais moderna, mais contemporânea, o que é essencial de a gente conseguir entender? Como que é a nossa rotina e quais que são as necessidades pra gente entender o que a gente vai querer incorporar nela, porque hoje ela não precisa ser só aquele elemento de exposição como era antigamente. Então, vamos lá. O que principalmente caracteriza uma cristaleira, independente do formato, que eu vou comentar aqui que a gente tem alguns formatos pra trabalhar. Mas independente disso, o que... Meu Deus! Estamos engrenando, povo. O que propriamente dito caracteriza uma cristaleira? É o vidro, né? Então, todas as cristaleiras vão ter algum elemento de vidro, mesmo que não em toda ela. E como que pode ser esse vidro que a gente vai estar trabalhando na cristaleira? A gente pode estar trabalhando os vidros reflecta, né? Então, a gente tem aquele vidro mais cobrezinho, mais bronze. A gente tem o vidro fumê, que é aquele vidro que vai ter um pouco de transparência, mas ele vai... Léo, eu podia pegar essas amostrinhas e mostrar aqui, né? Quem mandou ter ideia no meio do vídeo? Enquanto a gente espera as amostras chegar aqui pra mostrar pra vocês, já deixa o like no vídeo, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra tu receber as notificações sempre que a gente colocar vídeo novo aqui no canal. Bora, 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 bora! Chegou os vidros! Bom, e dentro de todas essas possibilidades, então, de cristaleira que a gente tem, o que realmente caracteriza uma cristaleira independente do formato que ela tiver? Vão ser os vidros, né? Então ela vai ter que ter vidro em algum lugar para ela ser caracterizada como uma cristaleira. Quais são os tipos de vidro que a gente pode usar? Eu tô aqui com umas amostrinhas para mostrar para vocês. Então, isso aqui é um vidro reflecta, que é um vidro mais contemporâneo, que a gente adora usar hoje em dia. Ele é um vidro que tem uma certa transparência, mas ele também tem uma certa reflexão. Esse aqui é o que a gente chama de bronze, mas a gente pode ter um... Jesus, que vidro sujo. Bota o preto e branco aí. Mal menos. Então, esse aqui é o fumê, esse aqui é um bronze e a gente tem esse outro aqui que eu gosto muito também, que é o grídio, que é um que reflete um pouquinho menos. Bom, vamos lá. Então a gente tem esses que são os reflecta, que eu acho super bonito. Eles ficam lindos quando a gente coloca a iluminação dentro da cristaleira. Por quê? Porque quando a gente tá com a iluminação interna da cristaleira desligada, ele fica com um efeito mais espelhado. E quando a gente tem a iluminação ligada dentro, ele fica um pouquinho mais transparente e a gente consegue ver as coisas que tem lá dentro. Outro tipo de vidro que a gente pode usar em cristaleira, que fica super legal, são esses vidros mais trabalhadinhos, texturizados. Então hoje a gente usa muito também esses vidros canelados, né? Que é uma proposta um pouquinho mais retrô, que quando a gente coloca associado a algum metal, fica com uma proposta um pouquinho mais industrial e bem contemporânea, fica bem legal também,
mas a gente tem outras propostas de vidros texturizados que também fica bem legal. Também dá para usar um vidro transparente, mais tradicional, ou a gente também, para quem não quer uma cristaleira que a gente enxergue tantas coisas para dentro, a gente também pode trabalhar os vidros pintados, né? Mas eu realmente gosto de trabalhar nos projetos aqui no escritório uma cristaleira que deixe a gente ver o que tem ali dentro, porque afinal de contas a ideia é a gente também expor louças e peças que sejam realmente bonitas, né? Então a ideia é que a gente tenha algum local na cristaleira para conseguir visualizar o que tem dentro. Uma coisa legal quando a gente pensa nas cristaleiras, principalmente mais contemporâneas, é que elas não necessariamente precisam ter esse vidro de cima até embaixo. A gente pode compor essa cristaleira com outros elementos junto, que também fica bastante interessante, dependendo da funcionalidade que tu quer propor para o teu espaço. Então a gente pode ter, principalmente aí, 3 formatos de cristaleira, né, que são os maiores, assim, e dentro disso a gente pode trabalhar com variações. Então, a gente pode trabalhar um formato de cristaleira que tenha o vidro de cima até embaixo, né? Então, imagina um retângulo com 2 portas de vidro aqui, né? De cima até embaixo. Então, a gente tem uma cristaleira que a gente consegue visualizar o que tem dentro, desde cima até a parte de baixo dela. A gente pode trabalhar também uma cristaleira que é seccionada em 2 partes, que seria com a parte de baixo mais fechada, que dá pra gente colocar ou portas ou gavetas, e a parte de cima com os vidros. O que é legal de a gente trabalhar nessa parte de baixo com gavetas? Por exemplo, assim, se a gente tá num jantar, numa área gourmet, a gente pode deixar ali os joguinhos americanos, a gente pode colocar os anéis de guardanapo, uma toalha de mesa. Então, sempre esses elementos que vão nos ajudar a também arrumar a mesa, né? Por isso que tem essa questão da funcionalidade que eu trouxe aqui pra vocês lá no início. Então, essas coisas, assim, a gente pode pensar como que a gente vai armazenar elas junto para que fique funcional na hora de a gente estar montando ali o nosso jantar para receber os amigos. Outro formato de cristaleira que eu acho super legal também é esse onde a gente tem a composição dela em 3 partes principais, né? Então a gente vai ter a base, que vai ser ali portas ou gavetas. Eu gosto na parte de baixo de trabalhar mais com gavetas, porque o acesso fica mais fácil, né? O centro com um nicho e a parte de cima a gente pode trabalhar então com a parte de vidro, que seria mais ou menos o que a gente tem aqui no escritório. Gavetas, um nicho central aberto e como se lá em cima a gente tivesse as portinhas de vidro. O que a gente pode trabalhar de composição quando a gente tem essa situação? Por exemplo, como se a gente estivesse montando um espaço de cafezinho aqui no centro, né? Ou então a gente poderia estar montando uma bandeja com bebidas para fazer um espaço meio bar. Então a gente consegue fazer essa composição e também ficar super interessante e funcional para o nosso uso no nosso dia a dia. Algo muito legal de a gente pensar que pode ser incorporado nas cristaleiras também, dependendo do teu uso de novo, é a cervejeira e a adega climatizada, né? Então, para quem gosta de receber pessoas, eu, por exemplo, na minha casa teria as duas. Então, para quem gosta de receber pessoas e de deixar as pessoas também à vontade para se servir e de ter cada uma das bebidas climatizada na sua temperatura ideal, é super legal. E se não tiver espaço para colocar em outro local, pode ser sim incorporado junto com a cristaleira, até porque a pessoa pode pegar o copo na parte de cima, por exemplo, e já se servir com a bebida na parte de baixo. O que é importante de cuidar caso tu queira incorporar uma cervejeira e uma adega no teu móvel de cristaleira? É a profundidade, porque as adegas e as cristaleiras, elas geralmente são mais profundas, né? Vão ter ali 60 centímetros aproximadamente, né? Podem ter menores, mas as maiorzinhas vão ter uns 60 centímetros de profundidade. Então é importante que a tua adega tenha a profundidade o suficiente para poder acomodar essa adega e essa cervejeira que tu quer colocar ali. Então, definir o modelo desses eletros antes é super importante para que tu consiga deixar isso harmônico junto com o teu móvel. Outra coisa importante de tu pensar, quando for definir a configuração da tua cristaleira, é a altura das coisas que tu quer guardar dentro, né? Então, por exemplo, assim, se tu vai guardar muitas taças de vinho, aquelas taças bem grandes, né, de vinho tinto, elas vão precisar comportar essa altura ali das taças, né? Agora, se tu for colocar travessas mais baixas, por exemplo, né, que tu vai usar para servir, então tu pode ter prateleiras mais baixas para guardar esses elementos. Então, o que é importante? Tu, mais ou menos, ter uma ideia de quais são as coisas que tu quer armazenar ali dentro e tu planejar, então, as alturas ali que não precisam ser todas a mesma. Não precisa ter todas as prateleiras da cristaleira na mesma altura, mas elas precisam ser adequadas para os itens que tu quer colocar dentro.
Então vamos lá, vou fazer um resuminho aqui geral de o que seriam os elementos que a gente pode estar guardando dentro de uma cristaleira. Eu vou usar minha colinha porque eu não sou boba, né? Então vamos lá, a gente pode guardar copos e taças, né, a parte de beber. A gente pode guardar louças que sejam bonitas, né, gente, porque não tá expostas ali. A gente pode guardar toalhas de mesa, guardanapos, né, joguinhos americanos, então essa parte bem de montagem da mesa. Os anéis de guardanapo também, né, em complemento, então esses acessórios assim a gente pode guardar ali. E a gente pode fazer então também o nosso cantinho do café, cantinho dos drinks, né, do bar, que pode vir a ser nesse nicho mais interno. Isso pode estar numa parte fechada da cristaleira ou não. Eu geralmente gosto de deixar na parte aberta, que eu acho o acesso mais fácil. Quando a gente vai deixar uma cafeteira, por exemplo, na parte central, precisa prever também tomadinha, essas coisas assim, né, gente? Então, esses são os elementos, assim, principais que a gente pode guardar. Se tu quiser colocar alguma outra coisa também, será bem-vindo, desde que seja pensado isso previamente. E algo legal que pode ser pensado também, dependendo da tua necessidade de novo, de incorporar na cristaleira, é esse nicho central, né, como se fosse um buffet. Então, digamos assim, tu tá num gourmet e tu tem uma mesa de 8 lugares, ou de 10 lugares, enfim, e tu quer receber mais pessoas. E tu não quer deixar as coisas no meio da mesa para as pessoas se servirem, porque às vezes até tu tem mais pessoas do que cabem na mesa. Então, a gente pode usar essa cristaleira como um apoio, como ela sendo um buffet. Então, o que é importante a gente pensar nesse caso? Que pelo menos a superfície, como essa daqui, teria que ser de pedra. Pra quê? Pra ficar realmente mais resistente pra tu colocar uma panela quente, alguma coisa assim, e pra ficar mais fácil de higienizar também depois que as pessoas se servirem, enfim, porque certamente vai sujar. E aí, bom, quais que são os materiais que a gente pode estar fazendo na nossa cristaleira, né? Geralmente ela vai ser feita de marcenaria, então hoje em dia de MDF, né? Mas eventualmente pode ser utilizado algum material diferente, né? Como uma cristaleira toda metálica, né? A gente também já fez aqui no escritório. Ou tu pode estar fazendo uma cristaleira de madeira maciça, né? Enfim. Mas geralmente o complemento das portas vai ser em vidro, né? Como a gente já comentou. E algo que pode ficar bem interessante também na tua cristaleira, daqui a pouco trabalhar o fundo dela com espelho, né? Principalmente se ela for uma cristaleira estreita. Por quê? Porque ela vai duplicar os elementos que tem ali dentro. Então vai parecer que a tua cristaleira é um pouco maior. O efeito fica bastante interessante também. E bom, por fim, aonde que a gente pode colocar essa nossa cristaleira? Então, ela pode ser utilizada tanto, né, como a gente já comentou aqui, numa sala de jantar, numa área gourmet, numa área de estar eventualmente, principalmente se ela está integrada com a nossa área de jantar, né? Então, dependendo do espaço que tu vai ter, mas eventualmente ela também pode ser incorporada junto na cozinha, né? Principalmente se for uma cozinha que também tem uma copa, que também tem uma área de churrasco junto. Ou não, né? Também a cristaleira ela pode ser usada mais como um local de armazenamento. E ela não precisa ser um elemento independente de todos os outros móveis. Isso é muito importante, tá? Então tu pode, por exemplo, se tu tiver uma cristaleira numa cozinha, tu pode ter ela como uma continuação, por exemplo, do teu móvel de despensa, né? Então, a cristaleira, ela é mais caracterizada como um local de exposição, né? E que o nosso objetivo é realmente mostrar o que tem ali dentro, mas não necessariamente essa cristaleira precisa ser um elemento completamente independente, assim como ela também pode estar ser uma continuação, por exemplo, junto com o nosso painel de TV ou junto com algum outro móvel de armazenamento numa sala, num jantar. Então, o importante é a gente pensar que o que tem dentro dessa cristaleira vai ser mostrado. Então, as coisas que a gente vai colocar ali precisam ser bonitas e a parte interna dela precisa estar arrumada, organizada, né? E é muito interessante também se a gente fizer essa parte interna como um elemento de destaque, porque a cristaleira vai ser um ponto focal no ambiente, né? Então, por exemplo, assim, a gente pode, não precisa necessariamente utilizar o mesmo material dentro e fora da cristaleira. Eu, inclusive, gosto muito aqui nos projetos do escritório de fazer a cristaleira com materiais diferentes na parte interna e externa. Fica bastante interessante, principalmente quando a gente utiliza o elemento de iluminação interno para fazer esse complemento. Bom, era isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil pra ti. Se tu ainda não me segue, eu vou deixar aqui minhas redes, porque eu compartilho conteúdo de arquitetura todos os dias e eu tenho certeza que tu vai adorar. Eu te espero aqui na semana que vem pra gente tomar o nosso cafezinho juntos. Já me conta aqui, tu tem alguma lembrança afetiva da cristaleira da tua avó? Sei lá, eu quero saber aqui nos comentários. Vai lá, me conta.